processo era assim. Então, ele deixou eu estudar por 6 meses, governo, me pagando pra isso. E aí, depois eu fui atrás do meu primeiro emprego em terras canadenses. Se não fosse o dinheiro, o que você estaria fazendo agora? Olá, pessoal. Começamos, então, o episódio do Pod for Work. Um podcast que reúne pessoas extraordinárias, que têm ideias transformadoras de negócio, de lifestyle. E hoje a gente está aqui com a Gabi, uma gaúcha de Pelotas, que tem um canal que se chama Crescendo na Estrada. Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E estamos falando de Orlando, né? Para que às vezes as pessoas precisam saber onde nós estamos do planeta. Com meus amigos de bancada, a Isa. Como é que tá, Isa? Tudo certo? Tudo certo, tudo bem, meu povo? Feliz de estar aqui com vocês novamente, com a Lê, com o Douglas e com a nossa ilustre convidada, Gabi. Seja muito bem-vinda. E aí, Douglas, como é que tá? Passou bem a semana? Tudo certo? Fala, pessoal, beleza? Tô feliz demais de estar aqui. A semana foi maravilhosa. Cada dia que passa eu fico mais feliz e emocionado de estar vivendo a América, né? Seja muito bem-vinda, Gabi. Um prazer enorme estar aqui com você nessa bancada, juntamente com os meus amigos. É isso aí, vamos seguir. Excelente. Gabi, gaúcha de Pelotas, com chimarrão aqui na frente. Chimarrão na frente. Marcelo é o teu marido, né? E tem também a Sofia e o Antônio. Sei que você morou no Canadá há muitos anos, morou no Rio Grande do Sul, agora está em Orlando. Exato. E tem muita história para contar, hein? Muita. Principalmente... Muita estrada para contar. Principalmente o teu canal, eu tava vendo o teu canal, tem mais de 25 mil seguidores, o canal do Instagram, Crescendo na Estrada. É verdade, é verdade. Foi uma coisa muito orgânica, né? Eu adoro... Eles falam muito em orgânico hoje, do crescimento. E, na verdade, o Instagram, ele era fechado. A gente não tinha intuito nenhum de fazer nenhum canal, nada. Mas acabou que a família toda me perguntava: Ô, Gabi, eu queria que meu amigo seguisse. Quando descobriram do nosso projeto, que eu vou falar agora um pouco mais. E aí, a gente acabou abrindo e acabou crescendo organicamente, assim. Quando eu vi, já tinha estourado os 10 mil, os 20. Foi muito rápido. Tudo aconteceu muito rápido na nossa vida, assim. E de Pelotas você foi... Pra quem não sabe, pessoal, ela é de Pelotas, foi pra Quebec, no Canadá, ficou 11 anos lá. 11 anos. E de repente ela decidiu com a família comprar um motorhome. Vender tudo. Partir. Comprar um motorhome e vou rodar 3 países. Então, a ideia nem era essa. A ideia não era essa, assim. Vou contar um pouquinho da minha história. Como surgiu essa ideia de largar tudo e correr a estrada? Então, a gente, como tu disse, eu sou de Pelotas. Eu nasci no Rio Grande do Sul, vivi a minha vida inteira. Casei, encontrei o Marcelo. Casei com meu marido. O sonho dele era ser empresário. Ele era o cabeça da família é ele, assim. Não sou eu. Bem longe disso. E aí, a gente decidiu que a gente queria mudar de vida. Né? A ideia era mudar de estado, olha que loucura. A gente queria ir para Santa Catarina, perto das praias. A gente queria um pouquinho mais de calor. E aí surgiu a ideia, uns amigos nossos foram imigrar para o Canadá, que na época, naqueles 12 anos atrás, eles estavam pedindo pessoas jovens que queriam trabalhar no Quebec, na parte francesa do Canadá. A gente ouviu a história e disse, por que não? E aí eu me lembro muito de ti, Isa, no episódio falando como tu era. E a gente não é muito de pensar, a gente vai muito no instinto. A gente não dormiu aquela noite e a gente decidiu que a gente ia migrar pro Canadá. Mas pra vocês terem uma ideia, eu nem sabia onde era o Canadá. Nunca fui boa em geografia, assim. Então, já começa aí a história. E alguém te contou que o Canadá tinha a versão que era francês e a versão inglês? Ou também não havia muito... Não, quando eles me falaram que falava francês, eu disse, tô indo pra Europa, tô indo pra França. Próximo da França. Era ali porque eu tava indo. E aí, a gente não dormiu aquela noite e a gente decidiu o que a gente ia fazer. No outro dia, a gente começou a pensar o que a gente precisa. A gente não tinha dinheiro pra emigrar. A gente não sabia falar francês. Eu não sabia falar inglês. Nada, assim. Nada. Eu trabalhava, eu sou professora de formação. Então, eu trabalhava na minha profissão. Eu disse, bom, a gente vai ter que mudar de emprego, a gente vai ter que começar a falar francês. No outro dia, o Marcelo se matriculou para falar francês. Foi uma loucura, assim. Em 1 ano e meio, a gente se mudou pro Canadá. A gente foi pro Canadá, pra parte francesa. Lá a gente ficou, eu tive 2 filhos, foi maravilhoso. A gente tava numa vida perfeita, a gente nunca se mudou de casa. A gente comprou o nosso apartamentinho, que eu dizia, eu vou viver aqui até a velhice, vou ser feliz e tal. E aí surgiu a pandemia, que todo mundo, né, enlouqueceu.
Nós também enlouquecemos. E acho importante dizer, eu tenho síndrome do pânico. Então, mudanças pra mim é horrível. Eu odeio mudanças. Olha que louco. E aí, com a pandemia, eu disse, cara, o mundo todo louco, eu disse, eu não vou sobreviver. Eu disse, a gente não vai passar por essa. Comecei a tomar remédio mais forte, enfim. Quando deu uma brecha na pandemia, quando abriu, assim, um lugarzinho pra gente sair, o Marcelo disse, vamos acampar. Porque ele gosta, escoteiro. Escoteiro tem no… Escoteiro. Escoteiro também tem no Rio? Sim. Eu não, Tem. não. Ele, vamos sair, vamos ir pra natureza. A gente precisa respirar um ar puro e tal. E a gente gostava de acampar, admito pra vocês, desde… Quando a gente foi pro Canadá, a gente começou a acampar. E fomos acampar. E aí, pouquíssimas pessoas no camping, porque a gente não podia ficar com muitas pessoas ainda. Tava recém começando o sair do lockdown, que no Canadá foi horrível. E a gente sentou na fogueira, parece meio cena de filme, assim. O Marcelo disse que não lembra muito dessa cena de filme, mas eu me lembro como cena de filme. As crianças estavam dormindo já na barraca, tava eu e o Marcelo no fogo. E eu disse, cara, já estamos aqui sem trabalhar. Ele já estava trabalhando em casa, eu já não estava mais trabalhando. As crianças em homeschool, né, porque não tinha escola aberta. Eu disse, o que nos impede da gente sair para fazer essa viagem? Pra gente viajar? Marcelo, nada. E naquele dia, quando a gente voltou do camping, a gente disse, ok, vamos viajar. Foi assim que começou a nossa história meio louca, meio atravessada. Só que naquele momento a gente não tinha dinheiro para viajar. A gente não tinha motorhome, nunca tinha entrado. Eu nunca tinha entrado no motorhome, nada. E as crianças com a escola, aquela função toda, como é que a gente vai fazer? E aí a gente disse, bom, a gente vai atrás, vamos embora. A gente não fez plano, a gente não tinha nada certo, mas a gente começou a organizar a nossa vida. Eu do meu lado, ele da dele, pra gente organizar. Isso foi agosto de 2021. Em janeiro, a gente já tinha alugado o nosso apartamento, já tinha escolhido o que a gente ia fazer realmente. A gente vendeu tudo que tinha dentro do apartamento. A gente disse, a gente não volta. A gente tá fechando uma porta. O Marcelo gosta muito de uma frase que ele fala, que é assim, a gente atravessa a ponte e queima. Pra não ter volta. A gente é muito dessas, assim. Aí a gente disse, não, vamos vender tudo. Com o dinheiro que a gente vender as coisas, a gente compra um trailer e sai. A ideia era Vancouver, que é só atravessar o Canadá. Quebec pra Vancouver e voltar. Essa era a nossa ideia inicial. E aí foi tudo partiu pro abismo. Literalmente a gente queimou total a ponte e saímos em viagem. Que legal. Eu fiquei com uma curiosidade, que logo no início você falou que quando você estava no Brasil, você ficou sabendo de que no Quebec estavam contratando jovens para trabalhar. Você tinha amigos lá no Quebec? Quando você foi para lá, você encontrou com pessoas? E como que foi também com relação a trabalho, já que você não tinha o domínio da língua? Como é que foi esse início, essa transição? Chegou lá, foi para casa de alguém? Como foi? E em relação a trabalho? Cara, ótima pergunta. Eu gosto muito de falar sobre isso, assim, porque na verdade foi 2 amigos nossos que descobriram essa brecha no sistema. Não, eles estudaram, eles fizeram francês e eles nos avisaram, olha, a gente tá indo para um lugar que tá recebendo brasileiros. Foi nesse momento que a gente disse, a gente queria ir para Floripa, por que não ir pro Canadá? Logo ali, né? Perto, né? do lado. Floripa, Canadá, É bem só rapidinho. um detalhe É só de 2 aviões a poucas- mais, vai. É uma língua horas. diferente, só isso. Exato. E aí a gente resolveu que aquilo era um projeto de vida. Se nada funcionasse, a gente tinha dinheiro para 6 meses. A gente voltava em fevereiro, 19 de fevereiro, que é o dia do meu aniversário, pro Brasil de volta. E aí a gente ia ter a famosa experiência de trabalhar no exterior. Mas a gente nem sabia se a gente ia trabalhar. O Marcelo, que é o focado da família, e ele é formado em informática. Ele sempre teve o pensamento dele lá adiante, assim. Então eu sabia que ele ia deslanchar de qualquer forma. E informática era um lugar que é muito fácil conseguir emprego em qualquer lugar. Então, assim, ele focou no emprego e eu foquei no dinheiro. Eu fui trabalhar numa loja, num shopping para conseguir dinheiro, porque a gente precisava, na época, ter dinheiro para nos sustentar por 6 meses. Então, assim, eu fui atrás de um emprego que me dava dinheiro. E aí, como eu falo muito, eu fui trabalhar com vendas. E ele foi estudar o francês. A gente tinha que ter um mínimo de francês para fazer uma prova. Na verdade, era uma entrevista em São Paulo. E aí, a gente foi assim. A gente chegou e ficou na casa desses nossos amigos 3 semanas. Foi o tempo que eles nos disseram assim, vocês podem ficar aqui por 3 semanas.
E enquanto isso, a gente foi atrás de tudo. De lugar para morar, de eu aprender o francês, porque eu não sabia nada. Eu sabia oui, non e je t'aime. Era o que eu sabia, que todo mundo sabe. Merci, merci todo mundo fala também. Bonjour. É, bonjour, é verdade. E aí eu fui indo, assim, aí eu fui estudar. Ele, em 2 semanas, ele conseguiu um emprego. Assim, foi muito rápido. O que era pra ser umas férias, virou, ele já tá trabalhando, eu vou atrás do francês e vou trabalhar. E deu 6 meses, o governo nos paga pra trabalhar lá. Nossa, Então, ele também me deu a aula de francês naquela época, né? Agora já tá bem diferente o processo. Mas naquela vez o processo era assim. Então, ele deixou eu estudar por 6 meses, o governo, me pagando pra isso. E aí, depois, eu fui atrás do meu primeiro emprego em terras canadenses. Perfeito. Foi assim, foi uma loucura. Nossa, muito, muito legal. Eu sou sua seguidora antes até do podcast, porque a sua história, pra mim, sempre foi sensacional. Assim, essa pegada, vou largar tudo e vou viver a vida, é maravilhosa. E, assim, é disruptivo. Né? Quero até te parabenizar por isso, porque deve ser uma delícia. Eu tava falando com os meninos há um tempo atrás, assim que a gente se conheceu, na verdade, que é um sonho nosso também, da minha família, desbravar os Estados Unidos no motorhome. Inclusive, depois eu preciso saber detalhes de como é, Te dou todas as dicas. porque é bem legal. E eu queria saber, tudo tem desafios, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente qual foi o seu maior desafio nessa viagem, depois que você saiu de Vancouver, né? E pegou o seu motorhome e foi desbravar. Qual foi o maior desafio que você teve em relação à sua família, às crianças principalmente? Porque uma coisa é você pegar você e seu marido e ir. Outra coisa é você ter filhos, né? Eu acho que torna um pouco mais desafiador. Eu não sei. Eu não sei se torna um pouco mais desafiador. A gente, naquilo ali, no momento que a gente decidiu, eu disse, é todo mundo junto ou ninguém. Então foi assim, eram os 2 filhos e 2 gatos. A gente viajava com 2 gatos. Gato que não gosta de mudança, Não. aquela loucura toda. Eu disse, vai dar certo. As pessoas nos acharam meio loucas, assim, no começo do projeto, assim. Eu acho que… Bom, minha mãe quase teve um filho no Brasil, um outro filho, um outro irmão, porque ela desesperou. Mas, Gabi, que loucura, vocês já passaram, né, tudo no Canadá. Quando vocês conseguiram a cidadania, a gente conseguiu a cidadania e tudo. Tava tudo, a família formada com 2 crianças. Ela disse, agora tu vai vender tudo e vai partir. Eu disse, mãe, não tem problema, tudo tem volta. Por mais que não tivesse, porque como eu disse pra vocês, a gente queima a ponte, assim. A gente sabia que a gente ia encontrar um outro lugar pra gente. Eu não sei explicar pra vocês o que passa. É meio louco, eu acho. Eu acho que a gente é meio louquinho Uma mesmo. loucura boa, né, É. E aí, a ideia principal era, vamos passar pelo menos… Aí, a princípio era Vancouver, mas aí a gente disse, não, peraí, vamos esperar, Vancouver é muito longe. Né? Vá que a gente não se adapte à vida do motorhome. Então, a gente pensou, vamos passar o invernão, na Flórida. Essa foi a primeira ideia nossa. Foi, se não funcionar para cada um de nós, a gente volta para Quebec, aluga um outro apartamento, porque a gente já não tinha mais o nosso, não tinha mais nada dentro dele. E aí, a gente recomeça. Eu te diria que o maior desafio da gente foi dirigir. Olha que coisa meio louca, assim. A gente ontem, né, a gente pensando em tudo que eu ia falar no podcast, eu disse, amor, qual foi a tua maior dificuldade? Ele disse, a maior dificuldade foi dirigir. A gente não tinha dificuldade, porque assim, a gente tava vivendo um sonho de ter a família 24 horas por dia juntas. Né? Então, assim, que dificuldade que a gente vai ter? Eles vão ter mãe e pai junto, né? A gente vai estar com os nossos filhos. Então, assim, dificuldade familiar nenhuma. E a gente tava num motorhome que eu posso dizer que é grande, tinha 10 metros de comprimento. Tem ainda, porque a gente tem ainda. Então, assim, tinha 2 quartos, cozinha, sala. Quem pensa, né? A gente pensa no pequenininho. Mas o nosso era grande até. Dava juntos, a nosso carro e a nossa casa, dava 24 metros. Caramba. Então, assim, a gente era monstrinho na estrada, assim. E então, a gente tinha o espaço adequado para as crianças. A gente sabia que isso aí não ia ser um problema. Eu acho que o primeiro desafio foi realmente descobrir o que aquele monstrinho podia ou não fazer na estrada. E aí a gente teve inúmeros perrengues que posso contar aqui de bater em carro, a gente bateu no estacionamento, porque a gente não conseguiu fazer a curva. Sabe assim, Isso no início da Marcelo dirigindo, na aprendendo. primeira semana. Ah, na primeira imagino. semana. Na verdade, no primeiro dia, quando a gente estava saindo de viagem, porque eu não sei se o pessoal tá habituado, o nosso carro, a gente tem uma caminhonete e o nosso trailer encaixava na caminhonete. Eles chamam de fifth wheel, quinta roda.
Então, no dia que ele foi trancar a caminhonete pra gente sair de viagem, a gente perdeu a casa no caminho. Soltou da caminhonete. Não, Deus disse assim, eu vou te mostrar tudo que pode Imagina acontecer. você dirigindo e de repente um trailer. Não, Tá faltando alguma coisa, tá leve. e sozinho. o estouro Nossa. que deu. Aí, quando a gente viu, eu disse, pronto, né? Vou ligar pro seguro. Já apavorada, né? Vou ligar pro seguro. Eu disse, Marcelo, na calma, na paciência dele. Porque ele é a pessoa mais calma que existe na face do mundo. Ele é muito calmo. Ele disse, calma, vai dar tudo certo. E aí, ele já foi subindo os pinos lá. Ele disse, não estragou. As crianças chorando dentro do carro, desesperada. Eu chorando na rua. Estragou a viagem. Acabou aqui. Nem começou e já vai acabar. Mas daí não, daí tu entra, né? Diz, não, calma. Tá tudo certo, vamos continuar. A gente fez um trajeto de 20 minutos em 1h30. Porque a gente tava apavorados. A gente foi andando a passos lentos no caminho, assim. E aí, chegando no camping, daí tu já tem um monte de gente que conhece o trailer e tal. E aí, a gente foi pegando dicas pra não mais acontecer. Nunca mais aconteceu. Mas daí a gente bateu, a gente fez várias coisas no meio do caminho ali. Eu acho que foi o pior. Eu acho que realmente foi o pior, assim, foi se organizar a aprender como funcionava aquele monstrinho. Porque foi fácil. Fácil. Ô, Gabi, e eu vejo que nos Estados Unidos tem uma questão muito da família americana se aposentar, comprar um RV e sair para a estrada, né? Conhecer os Estados Unidos, conhecer o Canadá. E a estrutura americana é muito boa para esse tipo de situação. Nesses 3 anos rodando a Canadá, Estados Unidos e México, você viu uma diferença entre os 3 países mesmo na infraestrutura de camping e também na personalidade das comunidades em cada região que você vai? Que você foi? Total. Na verdade, o Canadá e os Estados Unidos, o motorhome é para aposentado. Tá? Família é muito difícil encontrar na estrada. Ou tu encontra uma família que mora no trailer, mas que mora parado, né? Isso a gente encontra muito aqui nos Estados Unidos, em que em vez de ter uma casa, eles têm um motorhome. E aí eles moram ali. Mas família na estrada é muito difícil. Loucos tem poucos. Então, assim, a estrutura do Canadá e dos Estados Unidos é muito próxima. Então, aqui é mais resort. Aqui tem piscina quente, piscina fria, tem spa, tem bingo toda semana pros velhinhos. É maravilhoso. Foi assim que eu aprendi meu inglês. Na viagem, foi indo pros bingos todas as terças-feiras pra conversar. Aí, turma, vamos fazer um podcast no bingo agora. Vamos lá. Bora, hein? Vamos fazer. Não tenho dúvida que vocês vão sair de lá afiadíssimos no inglês. Incrível. Não, eu te convido. Então Eu vou contigo. Vamos na próxima terça. Então, assim, aqui eles têm mais resort. O Canadá é mais natureza. Mas tem ainda uma piscina, vai ter uma piscininha ali e tal. Mas o México não tá nada preparado, assim. O México, realmente, a gente viu já, até posso contar depois do México, a gente não entrou com a casa. Porque a gente começou a ver o pessoal, porque daí tu aprende a ter uma comunidade, né? Então, existe a comunidade do pessoal que mora nos trailers, e aí famílias que moram em tal lugar, e aí tu vai conhecendo a comunidade mesmo. Todo mundo se ajuda. Isso da comunidade eu acho genial. Todo mundo se ajuda. Tu chega lá com um problema, já tem 15 pessoas na volta, com todo o equipamento que tu imagina, que tu nunca sonhou em ter um dia, eles já estão lá. Não, a gente já perdeu a caixa dos cocôs num camping. Saiu todos os nossos resíduos embaixo do camping, assim. Bom, e aí todo mundo sente o cheiro, né? Foi 5 minutos. Imagina a cena. Loucura, Não. Tu não imagina. E aí aquela história, quem foi? E aí a pessoa se esconde, né? Não tem nem como, né? Eu desconheço. Não tem. Todo mundo sabe que é o teu que tá ali. Todo mundo sabe. Aí papel higiênico, é tudo junto, misturado. E aí já chegou 2 senhores, um americano e um canadense. Eles disseram, não. A gente já sabe o que aconteceu. Porque tu vai aprendendo a lidar com o negócio, né? Opa, quase caiu o chimarrão. E aí tu começa a lidar. E eles, não, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Era um feriadão. Os caras conseguiram arrumar. Porque daí tu fica sem banheiro. Tu não pode mais, né? Tu não pode tomar banho, tu não pode fazer nada. E aí, eles resolveram em 20 minutos. Nossa, e de graça, incrível, tá? Incrível. Porque ninguém se cobra nada. Aquilo ali é todo mundo se ajudando. Incrível. Como nós também já ajudamos outros milhares de pessoas, assim, tipo, que a gente já sabia. Aconteceu no nosso. Já sei o que é.
Vira uma Vou cadeia arrumar. de ajuda, né? Vira total. Então é muito legal. Essa comunidade, assim, eu sinto muita falta, na verdade. Porque a gente viveu 3 anos, assim, todo mundo em paz e harmonia. E todo mundo que tá morando nessa situação, todo mundo tá vivendo a mesma experiência. Ele quer viver a natureza, ou quer viver um país diferente. Então todo mundo se ajuda. Não tem ninguém ali importado se tu tem mais dinheiro ou se tu não tem mais dinheiro, entendeu? Todo mundo tá ali vivendo a mesma experiência. Então isso é muito, muito legal. Muito show. Pô, que bacana. Eu tenho uma dúvida Diga. com relação a dirigir o carro, né? Eu penso que vocês dirigiam de manhã, durante o dia, e paravam à noite para dormir. Qual é o melhor momento para dirigir o motorhome? Se realmente é isso, durante o dia você vai e à noite dorme. Como é que foi essa questão de dirigir o veículo? Você alternava também com o Marcelo? Como é que foi? Então, primeiro ano não. Primeiro ano era o carro do Marcelo. Deus o livre eu pegar, porque ele não tinha confiança em mim, 0. Mas eu sou melhor que ele agora. Tá? Olha aí, Marcelo. Tá Não, vendo? pode falar. Não é amor. Aí Ele vai ter que comentar, é assim. vai sim. Comentários Deixa aqui embaixo. seu comentário. E era muito engraçado porque as pessoas paravam na estrada pra me abanar. Muito engraçado. Parabéns! Porque, né? Eu sou pequenininha ainda no caminhão, ficava pequenininha. E aí passava. Mas, enfim. O primeiro ano foi ele que dirigiu. Então, a gente só se locomovia durante o final de semana. Porque ele trabalhava, ele foi trabalhando. Então, a gente não podia sair do local. A gente tentou, nos primeiros meses, a gente tentou se organizar assim. Quanto tempo a gente quer em cada lugar? Né? Porque a ideia era só ir até a Flórida. E aí, acabou que virou 3 anos. Então, a gente começou assim. 1 semana num lugar era pouco. 3 semanas a gente tentou, era muito. A gente já tinha visto tudo que a gente... As crianças já estavam agitadas para conhecer outros lugares. Então, a gente decidiu 2 semanas. Então, a gente fazia isso. A cada 2 semanas, a gente se locomovia. Aí, o primeiro ano foi isso. Todos os finais de semana. Daí, a gente começou assim, logo nos finais de semana, que o Marcelo podia usufruir com a gente o local, ele tava dirigindo. Não é legal. Amor, deixa eu começar a fazer aí, deixa eu começar aí. Então, foi indo assim aos pouquinhos. A gente foi dividindo, aí depois a gente foi dividindo a estrada. Porque normalmente os nossos trajetos eram de 9 horas. 9, 10 horas, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas era mais ou menos isso. E a gente nem sabia pra onde a gente ia. Tipo, a gente isso que eu ia te olhava um dia perguntar. antes, olhava, tá, acabou nossas 2 semanas aqui, pra onde a gente vai? Disseram que essa cidade aqui é legal. Vamos lá? Vamos. Ou tinha alguma coisa, assim, pra gente conhecer, sei lá, tipo Orlando. Vamos ficar perto da Disney porque a gente quer conhecer a Disney. Ou Nova York. Eu queria ficar perto de Nova York porque o meu sonho era ir para Nova York. Então, assim, a gente foi começando a ver interesses em comum. E aí, depois, porque a gente tava no meio do nada, era onde tinha lugar. E às vezes não tinha. Então, a gente parava em posto de gasolina, que tinha uma estrutura para caminhão. Então, a gente podia estacionar. Não é muito legal? Não é muito legal dormir com criança num posto de gasolina. Mas se faz. Tudo a gente aprende a fazer. Então, no Canadá e nos Estados Unidos, a gente parou um pouco também no Walmart. A gente parava no Walmart, ficava à noite no Walmart, dormia e voltava. Então, você saiu de Quebec com o destino de chegar a Orlando, correto? Inicialmente? Aí, você planejava a viagem de 1 ano que se tornou 3. A gente nem planejava um ano. Não planejava 1 ano, ou seja, talvez seria menos, né? Mas aí que tá a minha dúvida. Então, você não tinha uma rota traçada? 0. Comentem. Imagina você acorda de manhã e diz assim, pra onde vamos? É quase isso. Sabe o que é engraçado? Porque a gente fez uma live que depois virou o nosso lema, tá aqui até no chimarrão. O plano é não ter plano. Porque o que mais incomodava as pessoas... Incomodava não, mas era o que mais nos perguntavam. Era pra onde mas vocês querem chegar aonde? Porque quando as pessoas saem pra viajar, elas têm um tempo estipulado. E tipo assim, eu quero ir pro Alasca. Eu quero fazer a volta nas Américas. A gente não tinha isso. A gente dizia assim, aonde o vento nos levar... vai ser uma experiência. Muito Legal. bom. Então, a gente viveu 3 anos de o plano é não ter plano, literalmente até o final. Até o último segundo. A gente ia passar 1 mês no México. A gente acabou ficando 3 meses no México. E a gente, assim, sem nada. Sem nada. Assim, realmente vivendo cada experiência. Se a gente gostava da cidade, a gente passava mais tempo. Se a gente não gostava, a gente saía antes. Então, teve campings que a gente ia ficar 2 semanas e a gente acabou ficando 2 dias porque passava um trem atrás de nós que nos acordava às 2 da manhã. Então, assim, a gente, não dá pra ficar aqui 2 semanas, não. Vamos embora? Vamos. Já tá visto? Já. Vamos embora. E a gente ia. Então, assim, foi
foi um dia de cada vez. Eu posso te dizer isso, Ô, um dia de Gabi, cada vez. E o teu Instagram, na época, você era bem ativa no Instagram colocando onde você estava, e você tem mais de 25 mil seguidores. Acontecia, às vezes, de um seguidor dizer, nossa, você acabou de passar por aqui Muito! na cidade, vamos Muito! tomar um café? ou então, acabei de comprar um motorhome e eu vou te seguir. Acontecia essas coisas também? Demais, demais. No Canadá, quando a gente voltou dos 6 meses na Flórida, que a gente foi pro Canadá passar o verão do Canadá lá, a gente resolveu fazer grupos de encontros. Aí, o que aconteceu? A gente já não conseguia mais não ter gente no nosso motorhome nunca. Então, eu não conseguia mais dar aula para as crianças, porque eu fiz o homeschool, eu até ia falar depois das crianças. A gente fez homeschool com as crianças, então a gente acabava não conseguindo ter uma rotina de casa normal. Porque pro pessoal, pô, legal conhecer a Gabi e o Marcelo, os loucos das estradas, entendeu? Mas pra gente, a gente começou a ter, assim, o Marcelo não conseguia mais trabalhar, a gente não conseguia mais fazer nada. Então, a gente começou a organizar durante o mês. Tipo, em um mês, a gente fazia um encontro. E a gente teve encontros geniais de pessoas que eu nunca imaginei me ver na vida, que vieram nos visitar, que vieram conhecer o motorhome, porque a gente abria a porta da casa, literalmente, e dizia, entrem, vão conhecer tudo. A gente fazia churrascos homéricos. Então, assim, sempre tinha alguém que a gente conhecia. E às vezes acontecia assim, eu vi que vocês estão aqui perto, eu moro em tal cidade, venham nos ver. Aí a gente tomou café com um monte de gente, churrasco com gente que a gente nunca viu na vida. No México aconteceu isso também, tinha uma brasileira que morava no México que foi nos visitar também. Então, assim, foi muito legal. A gente teve uma comunidade muito ampla. Hoje eu tenho gente que fala francês no meu Instagram, que fala espanhol, que fala português, porque é uma mistura, assim. Aonde a gente foi indo, a gente foi arrecadando pessoas. E no nosso trailer tinha o Crescendo na Estrada. E tinha o @. Então, muita gente acabava… Pô, a gente tá aqui atrás de vocês e a gente já começou a seguir. A gente tá de férias e tá começando a ver a peripécia de vocês, assim. Então, foi muito legal. Mas a parte do roteiro que eu acho legal, isso, assim, de só reiterar. O roteiro não existiu, o tempo de viagem não existiu. A gente sempre foi levando a vida… Deixa a vida me levar, vai. Foi Zeca Pagodinho. Legal, uma baita de uma experiência, né? Uma baita experiência. E me diz uma coisa, você falou um pouco de trabalho, né? Que o Marcelo trabalhava um pouco. Ele trabalhava no motorhome mesmo? Ele trabalhava durante a semana, ele trabalhava no motorhome. No começo, nesses campings que a gente ia, tem sempre uma sala de eventos. Então, ele acabava indo pra sala de evento, às vezes ele ia pra um Starbucks, às vezes ele ia… A gente começou no Starbucks. Aí, depois, ele dizia, não, eu vou conhecer realmente aonde as pessoas que moram aqui vão. Então, a gente começou a conhecer barzinhos, cafezinhos na região, assim. E aí, quando tava punk o negócio, ele saía pra trabalhar em outro lugar. Mas senão, a gente começou a aprender a lidar com aquela loucura. Eu saía muito com as crianças, na verdade. Eu fiz as aulas das crianças, eu fiz homeschool. Então, eles estudavam em casa. Eu sou pedagoga. Então, eu comecei estruturada, mais ou menos. Mas assim, eu tinha um caderno de exercícios. Em um mês, eu vi, não vai dar certo. Não vai funcionar desse jeito. Eu tenho o Antônio, que tinha 6 anos na época. Tinha recém entrado no primeiro ano. E a Sofia de 3. Sofia de 3, nem fazia nada, porque ela corria e brincava na lama. E pegava bicho na mão. E o Antônio não. O Antônio disse, não, vamos fazer estruturado. Um mês eu vi que não ia dar certo. Aí eu comecei, então eu vou descobrir museu. Aí eu ia pra museu com eles. Eu fui em tudo que vocês imaginam, no meio do meu caminho, que tinha alguma coisa, que tinha possibilidade deles aprenderem alguma coisa, eu fui. E a gente fazia aula de matemática dentro do supermercado. Eu ia pra ele, Antônio, escreve aí. Tanto mais tanto. E aí a gente ia fazendo os cálculos ali. Chegava em casa, então se tu comprar um pacote de bolacha com leite, com o pão, quanto que tu ia ganhar? Sabe, quanto que eu tinha $50. Diminui. E a gente foi fazendo isso aí no dia a dia. O que foi muito mais interessante que o homeschool. Não, isso fora a memória afetiva que você criou neles, né? Acho que é uma coisa que não se paga. Tu sabe que é engraçado, assim, eu disse… É engraçado, a gente tava estudando agora, o Antônio fez o 4º ano, o último ano que ele fez comigo foi o 4º ano, né, de homeschool. E aí, a gente tava vendo um livro, e no livro tinha o Everglades. Era falando do Everglade e tal. Aí ele olhou pra mim e disse assim, eles estavam ensinando como é que era a vegetação na Flórida. Ele, mãe, aqui a gente foi. Eu disse, foi, Antônio, foi aí. Eles, não era aquele dos jacarés, tal? Eu disse, é. Aí a gente foi puxar as nossas fotos.
A gente olhou a história literalmente do livro pro legal. real, Imagem. assim, sabe? Ali já Isso- ficou a informação e pronto. Total. Eu te lembro, Antônio, que ia porque o Everglade vinha até aqui, Orlando, sabe? Agora ele tá um pedacinho de nada. Uhum. Ele, mãe, é aquilo mesmo que a gente estudou e tal. Então, assim, é o livro virando história real. Nossa, assim, isso que é mágico. muito mágico. Isso é muito legal. Ô, Gabi, a adaptação deles foi tranquila? Super. Que boa. Pra eles, foi umas baita de umas férias, né? Pensa. 3 anos, né? Mas e as aulas eram em português, inglês ou francês? Então, eu comecei no francês. Porque ele foi alfabetizado, o Antônio foi alfabetizado em francês. Como a gente achava que a gente voltaria, ia durar só 6 meses e que a gente voltaria pro Quebec, eu disse, eu não vou deixar ele perder o francês. Aí, lá pelas tantas, ele me disse, mãe, eu queria começar a fazer em português. Aí eu disse, tá bom. Pra mim era mais fácil português. Aham. Aí eu fazia matemática em português e continuava com francês como língua. Aí ele disse, mãe, agora eu quero inglês. Aí inglês, eu não sei quase nada em inglês. Aham. Aí a gente conseguiu uma professora que falasse inglês com ele, fizesse só o inglês, a gramática, e eu puxava o resto em francês e em português. Aí quando a gente foi pro México, mais o espanhol. Agora, uma dúvida que eu Nossa, acho que tá na poliglota, cabeça gente. de todo Aham. mundo. Lá no Brasil, por exemplo, a criança precisa ir para a escola para ter o seu ano letivo e automaticamente passar de série. Como que funciona aqui, no teu caso, que você fazia o homeschool? Exato. É válido? Graças a Deus. Ah, é? Mas como é que é isso? Você ensinava e ele tinha que ir em algum lugar fazer a prova? Explica pra gente que eu tenho certeza que todo mundo tá curioso. Então, tem 2 diferenças aí. Porque o Canadá é diferente do ensino do americano, né? O Canadá, como a gente era canadense, eu tinha que dar o resultado pro Canadá. Tá? Ele estava inscrito numa escola no Canadá e eu tinha todo o suporte que uma escola normal o Antônio tinha. Então, ele tinha psicólogo, ele tinha pedagogo, ele tinha professores. Então, a cada 3 meses, eu tinha que apresentar provas do ensino dele e ele tinha que ter os resultados. E eles faziam uma prova comigo e uma com o Antônio. Mas falada, né? Oral. Nada escrito, porque é a partir só do 6º ano que ele é obrigado a ter prova escrita. Até o 6º ano, não. E aí eu fui até o 4º, então tava tranquilo. Então foi mais tranquilo. Aí, quando a pedagoga que me acompanhava no processo viu que a gente não ia voltar pro Canadá, depois de não sei quanto tempo, assim, então, Gabriela, é o seguinte. A gente tá fechando o dossiê do Antônio. Continuem a viagem, continua fazendo todo o estudo dele e guardando provas, porque aonde ele entrar na escola de novo, eles vão te pedir. Eu disse, tá bom, daí graças a Deus sou professora, graças a Deus tenho um pouco mais de organização nisso. E aí eu fui fazendo. Quando ele chegou aqui nos Estados Unidos, que a gente disse que a gente ia botar ele… Na verdade, a gente botou ele na escola, mas isso aí é outra história. Eu botei ele no México, na escola. Aí eu usei todo o histórico dele que eu tinha guardado para apresentar para eles que ele poderia entrar no 4º ano no México. Incrível. E aí no 4º ano ele finalizou o ano e aí eu tinha o papel da escola do 4º ano para ele entrar aqui no 5º. Uma loucura. Mas eles são muito abertos. Isso é incrível. É incrível. Eu tive todo o suporte emocional e estudantil pro Antônio, tanto no Canadá, quanto nos Estados Unidos, quanto no México. Infelizmente, no Brasil ainda não está adepto o homeschool. Mas eu sou super favorável como pedagoga. Agora criei problemas. Mas eu acho incrível para criança. Acho incrível. Eu acho que isso que você tá falando, vou falar nessa câmera aqui. Você que tá aí, ó, vendo essa mensagem. Você tava pensando nisso, mas não sabia como fazer com relação às suas crianças, né? Tá aí, ó. Olha que oportunidade legal. Só vai. Não, e eu vou dizer, então, vou falar para a câmera de novo. O Brasil não aceita, mas existem leis que te suportam nisso. Então, dá uma estudadinha, depois entra lá e me manda uma mensagem que eu explico. Existe um suporte. Porque, na verdade, tu pode fazer por uma escola americana. Perfeito. Mesmo tu não estando… Porque como tu não vai ter um lugar específico, tu tem essa jogada. Né, viajando. Então, assim, conheço muitos brasileiros que fazem homeschool em viagem com a criança e tudo funciona perfeitamente. Perfeito. Que legal. Excelente. Gabi, você falou um pouco das crianças, da alfabetização, do Marcelo trabalhando, você também
alimentando o Instagram na época. Mas com certeza tem pessoa perguntando, e os pets? E os meus amigos? Né? Provavelmente eles deviam ter até um passaporte, porque não se cruza um país com 2 gatos e simplesmente Documento. sem documento nenhum. Gato indocumentado, Então, acho não. que para os pet lovers, né? Como funcionou a história dos 2 gatinhos? Né? Precisou da certidão de nascimento. É que os meus gatos são poliglotas também. São canadenses eles? São os dois canadenses. E aí é muito engraçado, porque existe uma diferenciação entre cachorro e gato. Gato não precisa de nada. Cachorro precisa. Cachorro precisa de chip, precisa de documentação. Gato não precisa de Que nada. coisa. Gato é gato. Interessante. Aham. Gato, ele é independente, até no documento. Até nisso. Nós entramos em 3 países diferentes, nós saímos de 3 países diferentes e nunca perguntaram dos gatos. Nunca. Nem a vacinação, nada. Nada. Interessante. Nada. E a gente tinha Interessante tudo. mesmo. A gente tinha tudo, porque eu disse, vá que um dia, né? É claro. Precise, né? Parem Precisa, e precisem. Pô, e os gatos dentro do carro, Sim. né? Eles tinham uma cadeirinha especial, coisa mais bonitinha, meus gatos. Então eles sentavam do lado das crianças. Eram os 4 atrás. Nunca foi perguntado absolutamente nada. Mas cachorro eu sei que é diferente. Cachorro é bem complicado. Cachorro, é. E você falou de parar. Você já foi parada pela polícia? Fomos. Então conta. Fomos sem a casa. A gente já tinha parado. Isso foi muito bom, porque como a gente tinha a casa e o carro, a gente parava a casa, né? Deixava 2 semanas parada. E com o carro, a gente rodava cidadezinhas na volta e tal. E aí, uma vez, a gente tinha queimado a luz traseira do nosso carro. E a gente não tinha visto. E aí, foi cena de filme, literalmente. Eu não sei nem em que estado foi, pra te dizer bem a verdade. Foi nos Estados Unidos, tenho certeza. Pararam, a gente, né? Eu estava no motorista, o Marcelo estava dirigindo. Pararam com aquelas luzes todas, aquela coisa toda. E a gente parou o carro, só que a gente não desligou o carro. Aqui nos Estados Unidos, tu é obrigado a desligar o carro quando a polícia te para. Os 2 bocó que não sabiam de nada, deixamos o carro ligado, o ar-condicionado a toda, porque tava um calor desgramado. E aí, a gente viu que não tinha movimento. A gente tava esperando o policial bater na nossa janela. A gente abriu as janelas esperando. Nada. Quando eu olho pro retrovisor, eu tinha 2 guardas com 2 armas, 2 metralhadoras apontadas pra gente. Eu disse, Marcelo. E ele disse, stop the car. Disse, amor, desliga o carro. Aí desligou o carro e aí eles vieram. E aí eles vieram com a lanterna, porque tava de noite. E eles viram que tinha criança. Quando eles viram que tinha criança, mudou totalmente. Porque a gente tava com uma placa de outro país, né? Com a luz queimada e com um baita de um caminhão, né? De uma caminhonete. Então, assim, pô, podia ser 2 loucos, Sim, entendeu? sim, Podia sim. ser. Então, assim, quando eles viram as crianças, eles baixaram as armas. E aí eles perguntaram, a gente explicou pra eles. Não, é só a sua luz que tá queimada. Eu disse, pô, precisava fazer isso Dá um susto tão grande, tudo. Meu Deus. Com arma. Eu disse, cara, eu levei um cagaço. Levei. Essa aí foi, mas foi a única vez. A gente foi tentado, na polícia do México também tentaram nos parar. Só que eu falo muito bem o espanhol. E aí acabou que eles tinham certeza que eu era mexicana. Então, o Marcelo, meu marido, ele é loiro. Eles tinham certeza que ele era americano, ou enfim. Daí, quando eles paravam, que ele via o Marcelo, eles já falavam em inglês. Aí eu já virava e dizia, não. Hablo aqui contigo e tal, não sei. E aí já saía um espanhol, a gente nunca foi subornado de nada. Ai, que foi, bom. tu é mexicana? Eu disse, sim. Pode ir, amiga, boa viagem. E vamos embora. Mas Ô, Gabi, e o México, né? As pessoas pensam, cara, vou pro México, vou morar em Cancún, né? Pensa Vou que morar em México é só Cancún. Mas aonde você foi? Qual foi o paradeiro do México? Então, o México foi uma história meio engraçada na nossa vida. A gente chegou em San Diego, depois de ter feito todo o caminho. E o Antônio, ele nos parou e disse, eu não quero mais viajar. Foi um susto, foi um baque na nossa vida, porque a gente estava há 2 anos e meio quase viajando. E ele disse, eu não quero mais, eu quero uma casa com escada. Era o que ele nos dizia, nos seus 8 anos. Ele disse, eu quero uma casa na escada, eu quero ir pra escola, eu não quero mais viajar. E a gente estava em San Diego e a gente disse, putz, e agora? O que a gente vai fazer? Porque a gente sempre falou, quando um de nós não estiver mais satisfeito com a estrada, a gente tem que parar. E, pô, e teu filho de 8 anos te pedindo pra parar. Exato. E aí, a gente disse, vamos fazer uma experiência. Vamos alugar uma casa e vamos fazer a experiência. E aí, surgiu o México. Já que a gente tá na ponta… Aqui a gente tava literalmente em San Diego, que passando Tijuana, né?
Disse, por que não ir pro México? O México é mais barato as casas, a gente ia ter uma qualidade de vida melhor no México e tal. Só que eu tinha muito medo do México, como a maioria das pessoas tem, né? Do México, o mexicão, que eu chamo. Cidade do México e tal. E aí, muita gente falava da Barra Califórnia. Que é literalmente, tu tá em San Diego, aqui é Tijuana, e aí o México tem um braço. E ali diziam que era mais tranquilo. Aí a gente pesquisou e tal, e aí chegamos à conclusão que a gente ia alugar uma casa por um mês pro Antônio ver se era isso que ele queria. E pra gente dar uma parada de motorhome. A gente deixou a nossa casa em San Diego, num depósito, fechamos ela, pegamos o carro e andamos. Eu não sei quantos quilômetros, porque eu sou horrível em quilômetros. E a gente nunca fez a conta. Se vocês me perguntarem quantos quilômetros a gente andou, não tenho a menor ideia. E aí a gente andou 3 dias sem parar. Sem parar, dormindo, né, em hotéis. Mas indo lá pra baixo do México, assim. E aí a gente chegou em La Paz, que é a capital da Baja Califórnia, que é uma cidadezinha, pequenininha, do interior. Mas com uma qualidade de vida maravilhosa. E ali a gente alugou uma casa. Éramos pra ficar um mês. Ficamos 3, porque nos apaixonamos pelo México. E aí o Antônio, a gente tentou ficar com ele em homeschool. Ele disse, não, eu quero ir pra escola. A gente conseguiu uma escola particular pra ele no México. E ele foi pra escola e cada vez mais ele dizia, é essa vida que eu quero. Pra nós, foi um baque. Porque a gente, por mim e pelo Marcelo, a gente continuaria eternamente, eu acho, viajando. Mas a gente entendeu que aquele momento ali era mais importante pro Antônio parar. E o México é algo surreal. A gente nem conheceu Cancún e a gente já se apaixonou por México, assim. O México onde a gente estava era, como eu te disse, a rua principal tinha asfalto e o resto era chão batido. É algo… A gente voltou para 1980 no Brasil, assim. Eles não usavam cartão de crédito, era só dinheiro. É uma cidade, assim… A gente voltou no tempo, a gente amou a experiência. Só que a gente sabia ali também que não adiantava a gente ficar muito, porque as crianças não iam ter, talvez, o ensino que elas precisassem para o futuro. Mas a gente sabia que tinha que parar. Foi um divisor de águas o México para nós, assim. Foi realmente um divisor de águas, mas eu me apaixonei pelo México. Me apaixonei. Quer falar alguma coisa? Já foi no México, Douglas? Não, nunca fui no México. Já fui em vários lugares, mas o México não. Eu queria te fazer uma pergunta muito interessante. Conta pra gente aí um perrengue que você passou no meio dessa estrada aí. Eu vou contar um que eu nunca contei. Esse perrengue foi sério, assim, ó. De primeira fenomenal. mão. Nunca contou. Nunca, nem contei no meu Instagram. Exclusivo aí pra nós, Isa. Sabe por que eu vou contar? Porque foi uma história tão louca, mas tão louca que a gente ficou com vergonha de contar. Aguenta que eu vou… Senta que lá vem história. Senta, deixa eu tomar minha água. É mesmo? Durante o nosso trajeto todo, estourou 2 vezes um pneu do trailer, tá? As 2 vezes eu estava dirigindo. Estourou. Simplesmente tanto a gente rodar, o pneu era chinês, pobre coitado do chinês, mas era ruim o pneu, que a gente descobriu depois, mas estourou esse pneu no meio da estrada. A gente tinha 2 pneus de cada lado da casa, então claro que a gente podia andar, mas um estava detonado. E a gente parou e a gente ligou pro seguro. Quando a gente ligou pro seguro, eles nos disseram de 4 a 6 horas para chegar. Um calor do cão. Muito quente. A gente olhou e alguém tinha feito a grama na estrada, assim. A gente parou no acostamento e não tinha como a gente ficar dentro do carro porque passava muito perto os caminhões. E a gente não tinha muito também como rodar por causa do pneu. Aí a gente disse, bom, o que a gente vai fazer? Com 2 gatos dentro do carro, com 2 crianças. Vamos pegar as nossas cadeiras e vamos sentar na grama recém-cortada. Essa foi a nossa ideia. Tinha, assim, no fundo da grama, tinha uma sombrinha. Pô, beleza. Vamos fazer nosso almoço e vamos sentar. 4, 6 horas, o que a gente vai fazer? Vamos sentar na grama. Peguei os gatos, botei na coleira, porque os gatos viraram meio cachorro e tal, de andando de coleira. Botamos eles trancados na nossa cadeira e sentamos. Daqui a pouco, lá pelas umas 2 horas de espera, eu olhei para uma das gatas, para a Bali, para minha menina, e tinha um carrapato grudado nela. Eu disse, amor, tem um carrapato. Quando a gente olhou, não era um. Era vários nela. Só que não era só nela. Era no outro cachorro, no outro gato e na gente. Nossa, carrapato, é. Só que, tipo assim, ó, tu não vê o carrapato subindo. Os bichos são muito rápidos. E aí a gente começou a olhar as pernas da gente. Caramba. Coxa, já tinha um na minha coxa. Eu disse, poxa, se tem um na minha coxa, pode ter em outro lugar. Ai, meu Deus. Na velocidade com que eles iam, né? Bom, a primeira coisa foi levar as crianças pra dentro do carro.
e tirar toda a roupa das crianças e começar a tirar os bichos deles. Aham, Tiramos os bichos deles. Tirar dos gatos. Tiramos dos gatos. Tá, mas a gente também vai ter que fazer isso. aham. E, tipo, era muito perigoso a gente entrar dentro da casa pra tirar os carrapatos. Então, tá, a gente tava dentro do carro, então a gente tirou, a gente ficou nus. Todas. Porque daí a gente, vamos pegar a roupa limpa, vamos fazer tudo. Então, era cena de filme ridículos. Porque as pessoas passavam por nós bem devagarinho. E nós, com as pernas abertas, tirando os bichos do meio das pernas. Que loucura! Não só minha, do meu marido também. Então, assim, essa história do carrapato foi o pior. O pior. Eu não sei quantos a gente tirou da gente. Nisso, chega quem? Polícia. Ah, eu ia te perguntar isso agora. Eu disse, como é que eu vou avisar? Como é que eu vou explicar pro cara que a gente está pelado dentro do carro por causa dos carrapatos? É. Foi muito rápido, eu não sei nem como. A gente achou a roupa, só enfiou a roupa. O cara perguntou, eu disse, não, a gente tá com problema. Aham. Não, tudo bem, a gente só queria saber se vocês estavam bem. Eu disse, olha, bem de saúde a gente tá, mas Imagina agora… a polícia. Excuse me. Mas dos carrapatos a gente não contou pra polícia. A gente foi… Mas eu acho que foi o pior, assim. Sabe? Nossa. Bicho é um negócio… bicho, e aí a gente teve infestação de aranha dentro do trailer uma vez. O nosso gato trouxe um rato pra gente no meio da cama. Então, assim, altas histórias com bichinhos, insetinhos. Gabi, a gente já tá indo pro final. Menino do céu. E eu queria passar rápido. Passa. Né? Tanta história. Muita história. Mas eu acho que aí chega o momento que você falou que, né, que o Antônio comentou que tá na hora de parar um pouco. E aí, como foi agora essa transição final do México para chegar aonde você está hoje, que é Orlando? Como foi essa transição? Então, a ideia sempre foi voltar pro Canadá. Nunca foi ficar nos Estados Unidos. Minha mãe dizia, Gá, pelo amor de Deus, olha o perigo das escolas, né? Porque mãe e pai tem medo das escolas, né? Aquela coisa toda de atentado. E eu dizia, mãe, não te preocupa. Estados Unidos não será um lugar para nós. Bom, quando a gente saiu do México… Não, na verdade, quando a gente estava no México, nesses 3 meses, a gente disse, bom, qual é o nosso próximo passo, né? Como a gente não planeja nada, a gente estava ali pensando o que a gente faria. A gente juntou as crianças num consenso, sentamos todos juntos e disse, o que a gente faz? É parar mesmo? Loucos para eles dizerem, não, mãe, vamos continuar. Mas aí o Antônio disse, não, é para parar mesmo. A Sofia, a vida dela foi no camping. Então, para ela, que hoje tem 6 anos, ela pede, mãe, quando é que a gente vai voltar a viajar? Mas pro Antônio, não. O Antônio, ele tinha certeza que ele queria parar. Então tá, vamos parar. Pra onde a gente vai? E a gente tinha 4 opções. Na verdade, a gente tinha 4 opções. A gente tinha muito mais opções que isso. Mas a gente tinha 4 que nos chamavam mais atenção. Que era uma, voltar pro Canadá. E aí, fui eu que disse, eu não quero mais inverno. Porque a gente tava 3 anos morando no verão. E eu disse, neve, tirar neve, casaco, bota, não era o que eu queria naquele momento. Ficar no México. E aí, a gente começou a pensar nas possibilidades que as crianças teriam no México versus Canadá e Estados Unidos. A gente pensou na possibilidade de ir morar no Brasil durante 1 ano. Voltar às origens para as crianças terem morado no Brasil. E aí, a gente sempre… E aí, no Brasil, a gente pensou assim, para onde a gente vai? Para Pelotas, não valeria a pena. Meus pais não moram mais lá, minha irmã, estão tudo em Gramado e Canela. Pô, Gramado e Canela, legal. Mas será realmente que levar as crianças por 1 ano não é só retardar uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, que é parar? Aí a gente pensou na Flórida. Eu e o Marcelo, por incrível que pareça, que a gente morou 11 anos na neve, embaixo da neve, com tipo 6 metros de neve na nossa cabeça, a gente queria praia. Aí a gente disse, pô, Flórida tem tudo. Tem praia, tem brasileiro, a gente tem o nosso cacetinho, nosso pão francês, requeijão. Quem sabe a Flórida? Tá, vamos pra Flórida, mas vamos pra onde na Flórida? Aí veio o meu medo, né? Furacão, toda aquela parte mais, né, mais medrosa. Como se parece que eu nunca viajei, mas eu tinha medo do furacão. E aí, juntando tudo, a gente disse, bom, vamos tentar a Flórida, que é um lugar que o clima é bom, perto do Brasil, né? Que é um avião, tá todo mundo chegando aqui, mais barato pra todo mundo. O Canadá é bem caro de viajar. A gente fica no meio termo. O Marcelo, ele tem 4 empresas no Canadá. Então, é próximo também do Canadá, que ele pega um avião, ele já tá no Canadá. Então, a gente, estrategicamente, a Flórida para nós era ótimo. E por todas as facilidades do português, das crianças terem contato com um amigo brasileiro, de ter uma cultura brasileira aqui também, a gente saltou para cá. E Orlando foi meio uma Gabriela da vida que disse, eu quero morar perto do Disney.
Tinha o A sonho, Disney. tinha o sonho da Disney já no passado também? Tinha, eu visitei todas as Disney. Todas as Disney, uau! A Disney da Califórnia e a Disney da Flórida. E eu me apaixonei. Me apaixonei. Disse, é aqui que eu quero morar pra sempre. Eu quero abraçar o Mickey e chorar com ele todas as vezes. Enfim, e faço isso e choro, tá? Não ri de mim. Então, assim, aí foi pelo lado da diversão. Eu disse, a gente vai sentir menos na Flórida, vai. No E, Gabi, Orlando. deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem é analítico, que está nos vendo, eu queria que você falasse um pouco da burocracia. Quando você foi parada, a documentação que eles pedem, até quando você cruza a fronteira, o que você precisa apresentar? Para se alguém estiver pensando, tá, e como é que eu faço? Eu também tenho esse sonho e eu quero sair do Brasil e viajar ao mundo. E aí, burocraticamente falando, como é que vocês faziam quando precisava passar a fronteira ou era parada, enfim? Na verdade, como a gente era canadense também, a gente usou muito o passaporte canadense para a América do Norte, né? O canadense, ele tem acesso aos Estados Unidos sem visto, sem nada, só tu tendo teu passaporte. Uhum. E o México, a gente usou o visto brasileiro e o visto canadense. Nunca, na verdade, assim, a gente não teve nenhum problema de burocracia. Sempre foi muito, muito simples até. Sabe, assim, a gente nunca teve que pagar. Ouço muitos canadenses querendo viajar pro México, dizendo de propina, falando que as pessoas pedem dinheiro. A gente nunca teve problema nenhum em nenhum lugar, assim. A gente sempre foi muito abençoado, assim. Porque eu não tinha. Então, a gente sempre tinha os dois passaportes. A gente tem o passaporte brasileiro com o visto americano. Então, sempre que dava problema, a gente mostrava um ou mostrava outro, assim. Nunca foi um… De verdade, de verdade. Claro, o brasileiro, né, nesse momento, ele tem que fazer o visto americano para poder viajar por aqui. E ele tem 6 meses para ficar aqui, tanto aqui quanto no Canadá. O Canadá precisa do visto canadense, mas isso aí é bem fácil de conseguir, até assim, em função de visto e viver, aproveitar Pois a é. vida. Ô, Gabi, já estamos caminhando aqui para o final. Eu tenho uma pergunta para te fazer e eu vou abrir agora o quadro das perguntas. Se não fosse o dinheiro, o que você estaria fazendo agora? Se não fosse o dinheiro, eu estaria na estrada. Realmente, assim, eu acho que eu me encontrei na estrada. É claro, a gente nem falou muito do aspecto mais emocional, assim. Mas o contato com a natureza, eu sou uma pessoa muito religiosa e o contato com Deus que eu encontrei na estrada, eu ainda não encontrei em nenhum lugar. Então, assim, a paz, todos os ensinamentos, assim, a gente aprendeu muito mais na estrada do que… Eu tenho 41, do que em 30 e poucos da minha vida, assim. O que eu aprendi em 3 anos foi surreal. Com certeza, se eu e nem o Marcelo precisasse estar trabalhando, a gente estaria em qualquer lugar do mundo. A gente com certeza estaria viajando. Interessante. Legal. Posso imaginar, uma baita experiência, né? Isa, alguma pergunta final para Gabi? Tenho uma pergunta. Se você pudesse almoçar com uma pessoa, viva ou não, com quem seria? E qual conselho você pediria? Eu vou falar pra vocês uma coisa bem, bem diferente, assim. Eu vou continuar a nossa história de viagem, tá? Eu acho que eu gostaria de… E agora vocês vão achar que eu sou completamente louca. Eu queria sentar com dois caras. Eu queria sentar com Henry Ford e com o… Ai, esqueci o nome dele, coitado. Parecido. Da luz, que criou a luz. Thomas Edison? Thomas Edison. Thomas Edison. Com os dois. Por quê? Nessa viagem, a gente conheceu o museu do Henry Ford. E eles eram muito amigos. Eles faziam viagens de trailer, que era uma carroça. Pra quê? Pra aprenderem coisas da natureza que eles podiam usar nos carros ou nas experiências deles. Eu acho que eu sentaria com eles assim, por favor, me digam tudo que vocês encontraram, tudo que vocês viveram nesse momento. Porque eles iam com as famílias, eles iam com os filhos. Tudo que eu fiz, eles fizeram há trocentos anos atrás. E assim, ó, com um carrinho de nada e vivendo uma experiência incrível. Então, eu acho que eu queria 1 horinha, 2 horinhas com eles, assim, tá, só me contem tudo isso aí que eu quero saber. Eu acho que eu ia. Maravilha. Ô, Gabi, o que você sabe hoje que você gostaria de ter aprendido mais cedo? Que o dinheiro não é tudo. Maravilha. Só isso, assim, que a experiência vale muito mais. Que a gente pode viver muito melhor e o dinheiro é só uma consequência.
Que legal. Excelente. Excelente. Muito Maravilha. bom. Gabi, como que as pessoas te encontram nas redes sociais, no WhatsApp, no telefone? Como funciona essa vida agitada aí com filhos e tudo mais? Agora, por incrível que pareça, tá mais calmo, né? Porque antes, assim, eu tinha um mundo na minha volta e eu fazia o conteúdo pra não esquecer de tudo, assim. Então, no Crescendo na Estrada, vocês encontram desde o momento que a gente decidiu parar a nossa vida de normal e começar a viagem. Então, tem tudo documentado ali. E eu continuo fazendo, né? Continuo mostrando os Mickeys da vida. Mas bem menor. Mas pode me mandar mensagem direto ali pra mim no Instagram, que eu mando meu WhatsApp, a gente conversa. Se vocês tiverem dúvidas, se quiserem dicas de lugares. Eu gosto muito do não óbvio. Agora teve uns amigos nossos que vieram pra cá. A gente era um grupo de 14 pessoas, minhas amigas de infância. A gente foi pra parque, a gente foi pra tudo. Mas eu fui levar elas pra nadar com os manatis. Com os peixe-boi, assim. Não, eu vou mostrar pra vocês uma Flórida que ninguém conhece, assim. Que ninguém pensa em conhecer, né? Eu gosto muito de misturar essas duas coisas, assim. Deve receber bastante mensagem de seus seguidores. Ai, volta! A gente quer continuar vendo, né? Não, porque na verdade… Agora só pra encerrar. A gente tem um novo projeto. E esse novo projeto… Ó, nem o Alexandre sabe dessa aí. Ó, a exclusividade do Opa, Pode For, que hoje tá sensacional. Hoje temos aí A gente já disse pro exclusividade. Antônio, em 4 anos… Porque agora ele já começou a nos pedir, assim. Já começou, mãe, talvez eu queira voltar. Então, eu disse, tá, Antônio, curte teus 4 anos, acaba tua middle school. E na high school, a nossa ideia, os loucos, ó, de novo. A gente larga tudo aqui de novo. Né, conseguir a nossa… A gente tá já com a nossa cidadania e tal, americana. A gente tem a canadense, a gente tem a brasileira. E a ideia é comprar um iate. Vender tudo, comprar um iate. E ir até Pelotas, até o Porto de Rio Grande. Legal. Pelos mares, dessa vez. Aí já não é mais crescendo na estrada, é crescendo no No oceano. nos mares, aonde vocês quiserem. Mas a ideia é essa. A ideia é realmente, assim… Continuar a conhecer coisas novas. A parada é sucinta. A parada é sucinta. Excelente. Douglas, Isa, mais algum último comentário? Bom, eu vou pedir para cada um aqui da mesa deixar uma palavra final. Eu queria que você iniciasse aí falando uma palavra, alguma de motivação, seja ela no cunho que for. Deixe uma mensagem aí pra gente. Só vai. Só vai. Não pensa muito. Eu acho que a gente se prende muito ao que pode acontecer, ao que vai ser se acontecer isso ou aquilo. Não vai pensando, porque as coisas se organizam para o teu objetivo acontecer. Então, assim, só vai. A história da Gabi, ela fala muito sobre coragem, né? Todo o resumo, se fosse definir em uma palavra, seria coragem. E eu tenho uma frase para dizer para você. Grandes coisas acontecem partindo de pequenos passos, desde que seja na direção certa. Ai, eu tenho mais um que eu tinha pensado. Manda. É uma música, na verdade. Eu comecei contando o papo que eu cantava na igreja. E, na verdade, tem uma música que diz assim: são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. E eu acho exatamente assim, Deus, enfim, ou qualquer coisa que vocês imaginarem, algum ser superior, assim, eles nos dão a oportunidade. Só que às vezes a gente tá muito no mundo, no nosso mundano, na nossa correria do dia a dia. E a gente diz assim, não tenho tempo pra isso. E na verdade, não, tu tem. É só tu querer fazer, é só tu ter a coragem de fazer e ir adiante. Então eu acho que… lembrei da minha frase. Eu estava lendo um livro essa semana chamado O Segredo das Mentes Milionárias e ele fala que o risco maior não é mirar alto e errar, mas é mirar baixo e acertar. Porque uma vez que você acertou baixo e o teu alvo é baixo e você acertou, você cai numa zona de conforto e acabou. Né? E eu acho legal como você falou. Você passou 3 anos na estrada, agora já tem um plano de ir para voltar para casa pelos mares. Então, realmente, você tem mirado bem alto. A mira a gente acerta em qualquer jeito. Vambora. Eu acho que essa coisa de você criar memórias afetivas quando você senta, deita a cabeça no travesseiro e fala, nossa, valeu a pena. Então é isso, é criar experiências, viver experiências sem medo. Porque foi o que você falou, assim, eu te observava muito você falando e eu falava, nossa… Que louca. Não, mas é uma loucura boa. É uma loucura que eu acredito que todas as pessoas deveriam ter. Porque, Gabi, só quem vive sente.
Porque a gente falando aqui é uma coisa, quando a pessoa vive aquilo, é uma adrenalina, é uma coisa que vem do coração, que é inexplicável. Então eu ficava te observando, se você perceber meus olhos brilhando, porque é realmente admirável, cara. Então é isso, é viver experiências, é se permitir. Foi o que você falou, vai e Deus tá ali, vai te abençoar e vai dar certo. Queima a ponte e vai Exato. embora. Exato, para não correr nem o risco de. E assim, e sempre vai dar certo. A gente sempre. Sempre. Se não deu, é experiência, não é isso? Exatamente. Você Tem volta, aprendeu. tudo tem volta. Exato. E o que que você aprendeu? Ah, deu certo dessa forma. Os dejetos eu não deixo cair mais. Então é experiência. Exatamente. Parabéns, de verdade. Obrigada, gente. Muito bom. Obrigado, Gabi, por esse momento especial com a gente, essa 1 hora que você esteve com a gente. Obrigada. Toda quarta-feira a gente vai lançar um episódio novo no YouTube e também no Instagram, o Pod for Work. E para você que é novo no canal, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like e os comentários também. Pod for Work no YouTube e também no Instagram. Ok? Obrigado, Gabi. Muito obrigada. Obrigada, muito Gabi. Gente, tchau, tchau. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Todo Tchau, mundo. tchau.